passar ao momento da palavra de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e, se possível, também tivesse o seu caderno de apontamentos, porque sempre que estudamos a palavra de Deus, é bom anotarmos algumas coisas para depois voltarmos e estudarmos e nos aprofundarmos. Sermos, como a Bíblia chama, os crentes de Bereia, que vinham às Escrituras confirmando a palavra do Senhor. Nós queremos entregar assim essa palavra bíblica, expositiva das Sagradas Escrituras, pedindo ao Senhor que o Senhor fale aos nossos entendimentos, aos nossos corações, que o Espírito Santo nos conduza e nos revele toda a verdade, porque Ele é Espírito de revelação, e ilumine, esclarecendo a todos nós, nos ensinando tudo o que Jesus nos disse. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos e pedimos a Tua ajuda, especialmente eu clamo por mim, pois a mim é dada a responsabilidade de agora entregar a Tua palavra, e por isto, ó Deus, eu consagro ao Senhor a nossa vida, peço ao Senhor que a Tua voz possa ser escutada e que o Teu Espírito possa se manifestar através de nós e em nós, abençoando-nos a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria de pedir a você que fizesse a gentileza de abrir a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. E leremos do versículo 12 ao versículo de número 16. Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, do versículo 12 ao versículo de número 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando na palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Acima de tudo, a segunda parte do versículo de número 12, desenvolvei a vossa salvação. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Este é o tema sobre o qual nós queremos falar nesta noite, do desenvolvimento da salvação. Quando somos salvos, o que acontece em nossa vida? Quando somos salvos, imediatamente somos justificados. Somos redimidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós,
para nos salvar. E somos então justificados, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 19, por meio da obediência de um só, a saber, Jesus. Muitos se tornaram justos. Veja o que está escrito. Porque, como pela desobediência de um só homem, a saber, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, a saber, Jesus, muitos se tornaram justos. O que seria estes se tornaram? Quando você vai à forma grega que foi escrito este texto, entende algo como foram constituídos, ou melhor, feitos justos. Não somos nós que alcançamos pela nossa própria justiça, mas há uma transformação real. Somos regenerados por meio de uma nova vida em Jesus Cristo. Como disse Jesus a Nicodemos, importa nascer de novo. Uma nova criação em nós, a regeneração. E então, assim, de uma vez, somos libertos do pecado. Uma vez libertos do pecado, como diz a Bíblia, fostes feitos, ou seja, transformados, servos da justiça. Romanos 6, 18. A epístola de Paulo aos Romanos, que também é conhecida como a catedral cristã, nesses capítulos 5, 6, 7 e 8, tratam desse tema de uma maneira extraordinária, da salvação, da regeneração, da justificação, da transformação, da salvação, da santificação. Leia Romanos. Isso abençoará extremamente a tua vida. Não é à toa que os antigos a chamavam de a catedral cristã, o lugar da cátedra, da cadeira, o lugar da teologia, onde Paulo fala com profundidade sobre temas essenciais a todos nós, a nossa fé, para que a nossa fé esteja alicerçada na palavra de Deus. Mas uma vez que somos justificados, somos também santificados, libertos dos pecados, transformados servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, para a vida eterna. Romanos capítulo 6 e versículo 22. A santificação é algo importantíssimo em nossas vidas. A própria palavra do Senhor nos diz, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, a nossa santificação, que nos venhamos a abster de todo tipo de prostituição, de contaminação, de pecado. A vontade de Deus é a nossa santificação. Hebreus capítulo 12 e versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá a Deus.
Voltemos a Romanos, capítulo 6 e versículo de número 19, onde encontraremos que a santificação não é algo passivo. Nós também devemos o quê? Nos esforçar pela dedicação, pela consagração, por meio da obediência. Veja, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Precisamos nos esforçar. Eu quero dar um exemplo. Lembremos-nos da ressurreição de Lázaro. Eu creio que a ressurreição de Lázaro pode exemplificar muito bem o que é a operosidade do poder de Deus e, nisto tudo, também a obra de santificação e o que compete a nós fazer na obra de santificação. É uma obra que nós temos que nos esforçar, mas é uma obra que Deus coopera conosco e que sem Ele não poderíamos, porque sem Ele nada podemos fazer. Mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Lembremos-nos, portanto, do episódio da ressurreição de Lázaro, onde diz-nos a palavra que Lázaro, morto há 4 dias, já cheirava mal, estava apodrecido, putrefado, já em estado de decomposição, digamos, já isto estava acontecendo com o seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, o corpo de Lázaro voltou a ser vivo, voltou a ter vigor. Eu creio que o corpo, então, perdeu aquela característica de apodrecimento. Foi ele revivido, foi esse corpo, então, transformado. A podridão do corpo desapareceu. Por quê? Porque Lázaro voltou a ter o vigor de vida. Estava cheio de vida. Por isso, não tinha mais o mau cheiro no seu próprio corpo, ou vindo do seu próprio corpo. Isso não quer dizer que quando eles abriram o túmulo não havia mau cheiro. Não. De fato, o mau cheiro deve ter saído no exato momento que abriram o túmulo. Às vezes nós temos que suportar essas coisas desagradáveis para que haja a operação sobrenatural de Deus, enfrentando coisas até repugnantes a nós, coisas incômodas a nós. Mas havia uma coisa: Lázaro estava envolto em panos, entre eles a sua mortalha, e atado por panos no seu corpo, talvez semelhante a algo como uma múmia, digamos assim, embora não fosse exatamente isso. Ele estava lá envolto numa mortalha, e se havia putrefado, havia saído líquidos do seu corpo, isso encharcou aquela mortalha, aqueles panos que estavam envolvendo o corpo de Lázaro. Quando Lázaro ressuscitou, ele saiu, creio eu, talvez aos pulos, obedecendo a ordem de Jesus, que disse: Lázaro, vem para fora. Mas depois Jesus disse: desatai-o,
Porque depois de tudo isto, embora Lázaro em seu corpo já não exalasse o mau cheiro, ainda havia o mesmo mau cheiro nos panos que o envolviam, na mortalha que estava sobre ele. E ele precisava, tal qual o filho pródigo na parábola, trocar de vestes, tomar um banho, lavar-se para tirar aquele cheiro de morte, cheiro de corrupção, de podridão que estava nele. Lázaro não mais produzia, não mais saía, mas este cheiro de podridão estava nele. Isto é santificação. Quando tiramos todo o cheiro de morte, o cheiro de pecado, não permitimos que haja um cheiro sequer em nossa vida. Nos lavamos pela palavra de Deus, nos lavamos pela prática da palavra de Deus, no temor e no tremor. Porém, isso é o que aconteceu a Lázaro, mas quando somos nós, que somos salvos, que recebemos uma nova vida, há um processo na salvação. Dizem os estudiosos, os teólogos, que quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, imediatamente é salvo o nosso espírito. Então nós estamos salvos. Se morrermos, estamos salvos. Iremos para o Senhor. E Ele nos justifica. E pelo seu sangue somos perdoados de todo o pecado, porque Ele pagou a nossa dívida com o seu sacrifício. Mas a nossa alma ainda precisa ser tratada. A nossa alma precisa ser santificada. E aí, assim, nós temos um processo em nossa vida. Nosso espírito está salvo, justificados estamos imediatamente, mas precisamos viver a obra de desenvolver a nossa salvação, o que nos parece ser mais salvo hoje do que fomos ontem. Mas se salvação é algo absoluto, o que é desenvolver a salvação? É literalmente viver a obra de santificação. Porém, ainda há a glorificação. Quando nós, pela ressurreição e pela transformação, porque nem todos ressuscitaremos, porque nem todos morreremos, mas todos seremos transformados e receberemos o quê? De um corpo corruptível, como é o nosso corpo, nós receberemos um outro corpo, um corpo glorificado, um corpo incorruptível. No entanto, ainda, nesta vida que vivemos a luta de um corpo corruptível. Temos que remover não apenas as vestes contaminadas, as vestes de pecado, tirá-las de nós com todo o cheiro de podridão, isto é santificação. Mas o apóstolo Paulo nos fala algo muito mais sério, porque o nosso desafio é maior do que foi o desafio de Lázaro naquele dia. O nosso desafio é nos levar de toda uma carcaça, de uma carcaça inteira, do nosso velho homem já morto, que nós temos que nos livrar da nossa natureza pecaminosa. Veja o que o apóstolo Paulo, e é Paulo que nos diz, em Romanos capítulo 7 e versículo 24. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Em algumas outras versões,
do corpo desta corrupção. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia a respeito deste texto que o texto se referia à prática que os reis do passado tinham de punir certos homens, atando a vida deles com grilhões, em cima deles um cadáver em putrefação. Esse era um castigo, o castigo da pessoa levar em cima de si um cadáver. Veja bem, nós temos que nos livrar desse cadáver, nós temos que vencer isto. Spurgeon estava muito certo sobre isso, e ele então disse que ele pensou que se livraria de uma vez por todas do seu velho homem através das águas do batismo. Ele falou afogando nas águas do batismo. Mas completa Spurgeon, descobri que o desgraçado sabia nadar. Sabia nadar. E o apóstolo Paulo, por isto, diz a respeito de sua própria luta: dia após dia eu morro, para que Cristo viva em mim. Ele mesmo diz: eu esmurro o meu próprio corpo, reduzindo ao pó, para que, tendo pregado o Evangelho, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Abra comigo a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27. Veja o que está sendo dito aqui. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Em algumas versões, o reduz ao pó. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Tanto o apóstolo Paulo falava isto, para que todos nós possamos viver de uma forma, como diz a palavra, digna do Evangelho. Temos que viver à altura do Evangelho. A essa palavra, boa palavra, santa palavra, e que nós tenhamos uma vida santa, uma vida conforme a palavra de Deus. A vida cristã não é uma vida qualquer. Veja, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Assim disse Paulo. A vida cristã, meus amados irmãos, é uma vida de santificação. É isso que nós temos que entender. Muita gente hoje não prega sobre santificação, mas lembre-se que santificação é essencial. Sem santificação você não verá a Deus. Sem santificação você não estará diante de Deus. Se somos salvos, somos justificados. E se somos justos ou justificados, temos que ser santos. A única atitude, diz John Piper, contra o desejo fora de controle, a saber, o desejo do pecado, é uma declaração total de guerra. Estamos em guerra contra a nossa carne, estamos em guerra contra o nosso pecado, estamos numa guerra
e precisamos lutar e saber como lutar e como vencer nesta guerra. Precisamos lutar violentamente. Em uma guerra, você assume um modo de ataque. Você está no modo de ataque. Tudo em você está ativado a reagir. Numa guerra, nós sempre estamos atentos, vigilantes. A guerra nos força a estarmos sempre vigilantes. Vigiai e orai, para que não venhais a cair ou entrar em tentação. Essa nossa guerra, essa nossa luta, essa violência com a qual nós temos que batalhar, que guerrear, essa luta é contra o quê? Ou contra quem? O apóstolo Paulo nos fala em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a nossa luta. Não contra sangue, não contra gente, não contra pessoas, mas contra principados e potestades, contra poderes dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a nossa luta. É uma luta espiritual. Mas falando sobre uma guerra, uma batalha espiritual, no seu famoso sermão sobre guerra espiritual, o Dr. Russell Shedd salienta que a maior guerra espiritual que existe é aquela que ocorre dentro de nós mesmos. Que guerra é esta? É a que Paulo cita em Gálatas 5,17. Gálatas 5,17. Porque a carne milita. O desejo, a vontade da carne é contra. O desejo e a vontade da carne são contra o espírito. Por isso a carne milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. Esta é a batalha. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quando fala desse vosso querer, é a concupiscência da carne, é o mal querer, é o desejo maligno. E para vencermos essa batalha, precisamos da obra de santificação. Precisamos, na santificação, estarmos trabalhando a salvação que Deus fez em nós, desenvolvendo esta salvação. Desenvolver a salvação é abraçar e viver santificação. A presença do pecado ainda é real em nós. Mas nós precisamos vencer estes pecados em nossas vidas. É o que a Bíblia diz: se cometermos pecado, temos advogado fiel e justo para diante do Pai. Aquele sangue de Jesus Cristo
nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça, nos perdoa de todo o pecado e nos purifica de toda a injustiça. É uma guerra contra nós mesmos, contra o nosso ego, contra a nossa vontade, contra a carnalidade. Spurgeon dizia: não pode haver paz entre nós e o pecado, uma vez que foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Se nós amamos a Jesus, nós odiamos os pecados que o levaram à cruz. Não pode haver paz entre nós e o nosso pecado. Sabe, os vikings tinham uma tradição, um ritual muito interessante. Quando um líder, quando um chefe viking, um rei viking, era morto, todos os seus guerreiros, aqueles que dedicavam a sua vida honradamente a servir o seu líder, tomavam do sangue derramado do seu líder e passavam sobre eles, e faziam um juramento que eles não descansariam enquanto não tomassem vingança da morte do seu rei. Eu quero te convidar a fazer um juramento viking. Há também nós que passamos o sangue de Jesus Cristo sobre nós, esse sangue que nos lava e nos purifica e nos liberta, que nós juremos guerra contra o pecado através da santificação, que tomemos a nossa espada, a espada do Espírito, e lutemos com a palavra de Deus contra o pecado, e não haja paz entre nós e o pecado. Antes haja santificação. Essa é a vida cristã, esse é o modo de vida cristã. A vida cristã deve se dedicar à santificação. Por isto, como disse o Dr. Russell Shedd, que a maior batalha espiritual é aquela que ocorre dentro de mim, onde a minha carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. O meu maior inimigo não é o diabo. O meu maior inimigo sou eu mesmo. O nosso maior inimigo não é o diabo, não é o mundo, não é o inferno. O nosso maior inimigo não são as outras pessoas, somos nós mesmos. Muito mais importante que lutar contra o diabo, que entenda que isto é importante, que fazer a luta contra principados e potestades é algo importante, mas muito mais importante do que lutar contra o diabo, que não devemos deixar de lutar contra ele, é lutar contra o pecado. Ninguém vai para o inferno por causa do diabo. O diabo não tem poder para nos levar ao inferno. A única razão de alguém ir para o inferno é por causa dos seus próprios pecados. Essa é uma frase do grande pregador John Piper. Muito mais importante que lutar contra o diabo é lutar contra o pecado. Ninguém vai para o inferno por causa do diabo. Ele não tem este poder. A única razão de alguém ir para o inferno é por causa dos seus próprios pecados. Leiamos Romanos 8:13.
para ver que esta palavra de John Piper tem embasamento bíblico completo. Romanos 8:13. Porque se viver de segundo a carne, ou seja, pela vontade da carne, pelos pecados, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Temos que aprender a guerrear nessa batalha, a fazer guerra, a obter vitória, conquista, triunfo completo, que é a nossa santificação. Essa santidade nós só conseguimos através de devoção, de dedicação, mas com o Espírito Santo. A Bíblia nos diz em Gálatas, capítulo 5, e versículo de número 16, o segredo de não fazermos a vontade da carne, o segredo de vivermos plenamente a santificação. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, ou seja, a vontade pecaminosa. Isso é concupiscência da carne. Quem anda no Espírito não fará a vontade da carne. Veja o versículo 25 do mesmo capítulo de Gálatas, Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós vivemos no Espírito, andemos no Espírito, porque alguém pode dizer, o que é andar no Espírito? É viver no Espírito. A vida e poder na comunhão com o Espírito Santo, o Paracleto, que no Evangelho de João, ele nos prometeu o quê? Que enviaria o Consolador, o Paracleto. A palavra Paracleto significa em grego aquele que anda conosco, o conselheiro, o ajudador, o consolador, o confortador, o encorajador, o fortalecedor. Isso é o Paracleto, o que nos ajuda, o que anda conosco. João 14, 26. Esta é a promessa do Senhor Jesus. Leia agora João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Desta maneira, com ele, com o Espírito Santo, venceremos, porque ele nos conduzirá a toda a verdade. João, capítulo de número 16 e versículo de número 13. O Paracleto, o Espírito Santo, nos conduzirá quando vier. Porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará, em algumas versões, vos conduzirá a toda a verdade. Lembre-se que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir.
Ele nos conduzirá. E bendito seja Deus, que sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. Eu gostaria que você agora abrisse a sua Bíblia e entendesse que o Espírito Santo nos guia e habita em nós. Viver no Espírito Santo, andar no Espírito, é viver submisso ao Espírito Santo, é obedecer à sua vontade, sendo nós cheios da plenitude do Espírito Santo. Uma definição que o Dr. Charles Stanley dá de andar no Espírito é maravilhosa. E eu gostaria de lê-la para você, e se possível você pudesse anotá-la para nunca mais esquecer. Andar no Espírito é viver momento a momento na dependência dele, sensível à sua voz e em obediência a ele. Isso é andar no Espírito. Ser submisso ao Espírito Santo. Ouvir o Espírito Santo. Obedecer o Espírito Santo. Ser, portanto, guiado pelo Espírito Santo. Uma das coisas que me chama a atenção, no capítulo 8 de Romanos, é como começa o capítulo 8 e como termina o capítulo 8. Porque o capítulo 8, no versículo 1, diz: já agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E veja como termina. Versículo 39. Termina dizendo: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas no meio de tudo isto, o apóstolo Paulo desenvolve palavras extraordinárias que nos mostra que todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Vamos ler alguns versículos ainda antes de concluir esta palavra. Romanos capítulo 8, do versículo 13 ao versículo de número 16. Vamos ler esse texto. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, e isso é andar no Espírito, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos viver a vida de santificação. Nós precisamos ser filhos de Deus realmente.
que a semelhança de Jesus possa o Senhor dizer: este é meu filho amado, no qual me comprazo. Deus só terá prazer em minha vida se eu viver a santificação na minha vida. Deus é santo, eternamente santo, e Ele não pode aceitar nada menos que a santidade. Tudo em sua casa o glorifica e diz santo. A Bíblia nos diz que quando Isaías viu em Isaías 6 aquela visão de Deus entronizado e ao seu redor os serafins e as vestes enchendo todo o templo, os serafins diziam: santo, santo, santo é o Senhor Deus. Quando João, em Apocalipse, tem a mesma visão, séculos e mais séculos depois, os serafins continuavam dizendo, na visão do Apocalipse: santo, santo, santo é o Senhor Deus. Deus é absolutamente santo, é plenamente santo. Ninguém é santo como o Senhor é santo. Ele é onipotentemente santo, amorosamente santo. Tudo nele é santo, e os seus filhos santos têm que ser. Veja os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivas 6 asas. Então, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Deus é santo, o Espírito Santo é santo, e se Ele nos conduzir, nós viveremos o quê? Santidade. Há uma luta, há uma guerra. Eu declarei guerra ao inimigo mais perigoso que há em minha vida. Não é o diabo, sou eu mesmo. Eu quero me vencer pela obra de santificação. Eu quero viver a santidade, e eu quero te convidar para que todos vivamos a santidade, vencendo o pecado. Sim, Cristo venceu, Cristo nos concedeu a vitória, Cristo nos justificou, mas Ele deseja que nós também vençamos o pecado pela obra de santificação. Temos de ser santos. É urgente viver santidade. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós oramos no nome de Jesus Cristo, pedindo, ó Senhor, que o Senhor nos ajude agora mesmo a nos submetermos à vontade do Espírito Santo. Encha-nos, Senhor, com teu Santo Espírito, que possamos estar sensíveis à voz do Espírito, possamos estar submissos à sua vontade, obedientes ao teu querer, que não demoremos em atender o que o Senhor nos fala. Dá-nos, Senhor, esse despertamento espiritual, que vivamos plenamente a vontade de Deus, que ofereçamos os nossos corpos, como diz a palavra, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, não nos conformando com esse mundo, mas transformando-nos pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus
para as nossas vidas. Dá-nos viver plenamente a tua vontade. Abençoa-nos pelo teu poder. No nome de Jesus Cristo. Amém. Há talvez algumas pessoas que tenham nos ouvido e que tenham sido tocadas por essa palavra de santidade e dizem: eu não consigo. Eu não consigo. Algumas pessoas estão talvez mergulhadas em tal grau de vícios, de prisões, de pecados, que não sabem como sair. A Bíblia diz: Ele me tirou de um tremendal de lama e firmou-me os pés sobre a rocha, e eu não serei abalado. Ele pode te tirar do lamaçal. Ele pode te tirar desta vida. Basta você estender a mão para Ele agora, que a mão dele já está estendida a você. E Ele te erguerá, te tirará desta situação. Se você quer ser liberto de tudo isto, se você quer viver o que o salmista disse: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou-me os pés sobre a rocha, e me firmou os passos. Se você quer viver isto, venha para Jesus agora. Aceite a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e você sairá dessa situação. Você será justificado. O pecado não mais poderá ter domínio sobre a tua vida, mas você se sujeitará ao Espírito Santo, e você vencerá e desenvolverá a sua santidade, e se livrará cada dia mais do pecado, da contaminação. Deus te libertará. Só Ele tem esse poder. Ele cooperará com você. Você estará agora como filho de Deus, porque isso é para os filhos de Deus, que são guiados pelo Espírito Santo. Se você não é filho de Deus, como você pode ser guiado pelo Espírito Santo? E quem são os filhos de Deus? São aqueles que creem em Jesus, aqueles que o receberam, aqueles que creem no seu nome, nome pelo qual somos nós salvos. Então ore comigo agora. Senhor Jesus, aceita a minha vida agora nas tuas mãos e tira-me desse lamaçal. Eu não tenho forças para vencer os meus vícios. Livra-me dos meus demônios interiores. Livra-me da escravidão do meu pecado. Eu quero mudar. Você pode mudar agora, pelo poder do nome que está acima de todos os nomes, nome pelo qual somos salvos, e agora você é salvo no nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que opera em nós tanto querer como o realizar, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Senhor dos senhores e Rei dos reis, Deus único e verdadeiro, nosso Salvador, no nome de Jesus. Mas talvez haja aqueles que conhecem a Jesus Cristo, que se desviaram e que agora, com lágrimas nos seus olhos, dizem assim: Ele me aceitará de volta.
Vinde, pois, e arrazoemos. E ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão alvos como a neve, como a branca lã. Sim, Deus é Deus da segunda chance. Deus é Deus que te recebe de volta. Deus é Deus que te perdoa. Deus é Deus que te restaura. Deus é Deus que restaura as ruínas, a toda destruição. Se você quer voltar agora para o Senhor Jesus e viver santidade, andar no Espírito e não satisfazer mais a vontade pecaminosa da carne, ore comigo. Senhor Jesus, eu me entrego em tuas mãos. Eu te conheço, eu te amo, mas eu cedi as más companhias, as más conversações. Me deixei contaminar pelo que saiu de minha boca. Ouvi e dei ouvidos. E abriguei no coração o que não deveria abrigar. Mas eu te peço, ó Senhor, que o Senhor purifique meus ouvidos, a minha boca e os meus olhos, que cobiçaram, que desejaram o que não deveria desejar. E o pecado, uma vez consumado, gerou em mim o que hoje tenho, morte. Eu quero ser um Lázaro. Já estou apodrecido, mas eu estou escutando a tua voz, mesmo na minha morte. Na minha morte espiritual, eu estou escutando a tua voz, que chama o meu nome, que diz: filho, vem para fora. Vem para fora. Saia do pecado. Ande no Espírito. E você nunca mais satisfará a vontade pecaminosa da carne. Senhor, nós abençoamos a estes que retornam, a ovelha perdida que volta ao aprisco e à comunhão das 99, e agora o rebanho novamente completo. Sem você, o rebanho não está completo. Venha, porque sem você, o rebanho não está completo. Estamos juntos, porém com falta de um. Precisamos deste um, que é você. Não se recuse, porque o bom pastor que dá a vida pela ovelha, hoje te carrega nos ombros, te leva para junto. Ele sarará suas feridas, ele te alimentará, te fortalecerá, te protegerá. O bom pastor. Mas ainda quero fazer uma terceira oração, por mim e por todos aqueles que servimos a Deus com temor e tremor no coração e queremos não desagradá-lo, mas agradá-lo. Queremos ser os filhos amados nos quais o Pai tem prazer, e para isso queremos viver a obra de santificação, desenvolvendo a nossa salvação. Salvos e mais salvos, conhecendo e prosseguindo, diz a palavra, em conhecer ainda mais. Conhecendo ao Senhor e prosseguindo em conhecer. Buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Buscando ao Senhor e buscando de todo o nosso coração. Porque buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso com jejum, com pranto e com choro. Queremos nos consagrar, nos dedicar totalmente ao Senhor. E se você deseja isto,
tanto quanto eu agora, oremos ao Senhor. Pai, dá-nos nos consagrar plenamente, nos entregar totalmente de corpo, alma e espírito, orando, jejuando, perseverando, lutando, combatendo o bom combate, guardando a fé. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos guerra contra o pecado, a vencermos a nós próprios, a derrotarmos todo principado e potestade, a vencermos o diabo, a resistirmos o diabo, e ele fugirá de nós. Mas nós temos que resistir ao diabo e sujeitarmos-nos a Deus. Por isso aqui nos entregamos ao Senhor com todo o nosso coração, de todo o nosso ser, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, amando. Nós nos entregamos ao Senhor agora. Abençoe-nos, ó Deus, santifica-nos, lava-nos na Tua palavra, purifica-nos, e que resplandeça a nossa luz, e que os homens, vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao nosso Pai, que está nos céus. No nome de Jesus Cristo, para a honra, glória e louvor unicamente do Senhor Jesus. Amém. Eu quero lembrar mais uma vez que hoje teremos a nossa live, como temos todos os dias, com o pastor Heitor de Paula, a 0 hora de cada dia, no raiar de um novo dia. Que Deus possa abençoá-los. Que Deus resplandeça o seu rosto sobre todos nós. Que Deus nos dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Até a nossa próxima live, se assim Deus nos permitir. Aqui se despede pastor Aloísio, dizendo que Deus os abençoe poderosamente. Amém.